Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou dar mais uma aula e hoje nossa aula vai ser de português, tudo bem? Hoje nós vamos usar novamente esse recurso do slide e vamos falar sobre o uso do dicionário e ortografia R e RR. Eu queria saber se vocês sabem realmente usar o dicionário, porque nós vamos ter um conteúdo onde aborda a utilização do dicionário no nosso dia a dia. E caso vocês tenham dúvida, eu vou estar tirando um pouquinho delas agora nesse slide. Porém, peço que vocês sempre prestem atenção em tudo que for dito aqui, tá? Tiverem dúvida, pausem o vídeo, voltem. Vocês têm esse recurso à vontade para vocês pausarem e darem play, ok? Vamos lá! O que é um dicionário? Você sabe me dizer o que é um dicionário? Se você disse que é um livro de palavras, tá meio certo. O que falta nessa frase, hein? Isso mesmo. É um livro de palavras que contém todos os seus significados. Muito bem, vamos lá? Vamos ver a leitura aí. O dicionário é um livro que reúne um grande número de palavras de uma língua. Qual é a nossa língua? Isso, língua portuguesa. Em ordem alfabética, apresentando os significados de cada uma delas. O que seria ordem alfabética, gente? É a ordem do alfabeto. A, B, C, D, E e assim por diante. No dicionário, as palavras aparecem em ordem alfabética. Então, as primeiras palavras que vão vir vão ser as palavras que começam com a letra A. Depois de todas as palavras com a letra A, vai vir as palavras com a letra B. E assim por diante. Mas agora a gente vai ver só um pouquinho do que é o dicionário. Olha só para vocês terem uma noção. Aqui já é um pouco mais adiante na frente do dicionário. Casualismo, ó, C-A-S. Depois, C-A-S também, ó, C-A-S-U-L-I, ó, ó. Aqui é casualismo e aqui é casualista. M-O. Depois de M-O, na ordem alfabética aqui da palavra, vem o T-A. Aqui é só um exemplo, tá, gente? Vocês vão entender melhor quando vocês começarem a manusear o dicionário. Então, eu peço que vocês, quem tem o dicionário em casa, abre o dicionário, dá uma olhadinha, pesquisa palavras que vocês têm curiosidade de saber o significado. Depois dessa aula, vocês vão ver que vai ser muito mais fácil entender o significado das palavras e também achá-las no dicionário. Então, nós já sabemos que o dicionário é um livro que tem várias palavras e lá naquele livro tem o significado dessas palavras, que estão em ordem alfabética. Mas para que serve o dicionário, gente? Vamos ver um pouquinho para que ele serve, ó. Qual a finalidade do dicionário? Primeira coisa, aprender o significado das palavras. Então, pegue o dicionário, pesquise uma palavra que você tem curiosidade de saber o que significa, porque isso vai ajudar a você ter conhecimento sobre o dicionário. O dicionário não é nenhum bicho de sete cabeças, galera. Só que vocês precisam manuseá-lo, precisam lê-lo. Professora, eu tenho que decorar as palavras, os seus significados? Não, gente. O dicionário não é para isso no momento. O dicionário é para vocês usarem como recurso, tá? Vamos ver uma segunda finalidade para o nosso dicionário. Ó, verificar como é a escrita de cada palavra. Além de você saber o que significa a palavra, você consegue ver como que a palavra é escrita. Também dá para ver no dicionário como que essa palavra é separada, porque a palavra no dicionário ela é escrita e a cada sílaba ela tem um pontinho ou um tracinho separando, tudo bem? Agora vamos ver a terceira finalidade dele. Procurar o significado mais apropriado para cada palavra. Esse é o mais comum. Então, o dicionário é um livro que reúne muitas palavras e os seus significados, tudo bem? Só que aqui eu tenho um lembrete para vocês, vou fazer a leitura agora. Ó. A palavra pode ter mais de um significado, e por isso, em sua definição, haverão números. Exemplo, 1, 2, 3, 4. Uma palavra, no dicionário, ela pode ter mais de um significado. Então, por isso que na palavra, quando você for ler o significado, pode ter o número 1, o número 2, porque tem um significado, tem dois significados, tem vários significados. Quando vocês forem fazer uma atividade e vocês perceberem que a palavra tem esses números, vocês podem copiar a primeira opção, tá? E caso vocês tenham dúvida, vocês podem vir tirar dúvida comigo, tá bom? Vamos lá para o próximo. Olha aí, ó.
A palavra é tipografia. O que é esse SF, hein? SF. Vocês sabem me dizer o que é esse SF? Então, no dicionário, as palavras elas têm algumas classificações e as classificações dela têm as abreviações. SF significa substantivo feminino, mas não se apavorem. Isso a gente vai ver com calma daqui a pouco, tá bom? Olha aqui o que eu queria mostrar para vocês, ó. Tipografia tem um significado, dois, três, quatro, cinco, seis significados para uma mesma palavra. Então, assim, sempre que vocês forem pesquisar o significado de alguma coisa, e se o exercício estiver pedindo para vocês copiarem, vocês podem copiar o primeiro significado, a não ser que a atividade peça todos os significados daquela palavra. Tudo bem? Vamos lá, continuando. Aqui, ó. É isso que eu queria que vocês vissem. Esse slide que eu estou passando aqui, eu vou deixar disponível para vocês manusearem depois, tá? Eu estou usando ele aqui para poder fazer a aula, mas vou deixar para vocês depois, caso vocês queiram ver somente ele maior na tela, tá bom? Ó, abreviações comuns nas palavras. Então, olha só, nós temos ADJ. Quando a palavra tiver esse ADJ, significa que a palavra é um adjetivo, tá bom? Adjetivo é quando ele dá uma característica, uma qualidade ou um defeito de alguma coisa ou alguma pessoa, tá? Vamos lá ver o próximo. ADV. O que é ADV? Advérbio e adverbial, tá? Esse daqui e algumas outras descrições eu vou falar o significado mais lá para frente, porque são conteúdos que vocês vão ver um pouquinho mais lá adiante, então acho que não vai assim ser tão de grande valia eu explicar agora, porque pode confundir muito vocês, tá bom? Mas os principais eu vou estar explicando. CONJ significa conjunção e conjuncional. Ih, até gravei, a palavra chega até a ser grande. DEF significa definido. DM significa demonstrativo. F significa feminino. M masculino. Interge, né, significa interjeição. LOC significa locução. Sing significa singular, significa uma coisa só. PL significa plural, significa que é mais de uma coisa. Prep significa preposição. Pron significa pronome, pronominal. Pronome eu, tu, ele, ela, nós, vós. Se, consigo, ter, contigo. Isso daí vocês vão ver lá pra frente, então não se apavorem. Eu só estou mostrando as abreviações que mais aparecem na frente das palavras, tá? Para vocês começarem a ter uma familiaridade com as abreviações, tudo bem? S significa substantivo, V, verbo, fig é figurado. Sentido figurado é o sentido que você pode interpretar como se estivesse levando numa brincadeira, tudo bem? E pop, popular, aquilo que é conhecido por todos. Então, os mais conhecidos aqui é o ADJ, que significa adjetivo, a gente vai trabalhar muito isso agora. Depois, nós vamos trabalhar muito o F, que é de feminino, M, masculino. Quando eu falo feminino e masculino, eu estou sempre relacionando a isso daqui, tá? Ó. Substantivo, tudo bem? V de verbo, F de sentido figurado e pop de sentido popular, tá? Mas calma, calma que isso daqui é só o início e é bem tranquilinho, não se apavorem, tá? Vamos lá. Olha só, agora é só para a gente entender um pouco do uso do dicionário. Essa imagem que eu peguei aqui, eu peguei no Google. Não peguei direto da imagem de um dicionário, mas é como se define a palavra. Prestem atenção aqui numa coisa, tá? A palavra é vitupério. Olha só, a palavra como ela vem separada, ó. Vamos ver quantas sílabas tem essa palavra, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Nesse dicionário, em todos os dicionários, as palavras aparecem separadas pelo pontinho, tá? Então, essa palavra tem 5 sílabas, então ela é uma palavra polissílaba. Olha aqui, SM1. S, vocês lembram o que significa S na abreviação? Muito bem, substantivo, isso mesmo. E o M? O M significa o quê?
Masculino. Isso aí, é um substantivo masculino essa palavra. Então vamos ver a primeira definição de vitupério? Ação ou efeito de vituperar. Vituperação. Palavra diferente, né? Mas vamos ver o próximo significado para ver se dá uma clareada na nossa ideia. Palavra afrontosa ou ofensiva. Injúria, insulto, sujilação, vilta. Então, vitupério é mais ou menos uma ofensa, né? Vamos lá para o terceiro significado dessa palavra. Advertência ou repreensão dura, severa. Então, vitupério é alguma coisa que você faz que ofende e que é uma coisa que as pessoas não gostam. E o 4, ato vergonhoso, infame ou criminoso. Nem sabia disso. Nossa, então vitupério pode ser uma ofensa, um ato vergonhoso que ninguém goste. E aqui, ó, o número 1, sujeito masculino, é esse daqui, ó. É essa abreviação. Então, o que eu quero que vocês entendam, gente? O dicionário, nós vamos manuseá-los com frequência, tá? A partir de agora, a gente vai usar o dicionário com frequência. Então, se vocês tiverem dúvida, peguem o dicionário, manuseiem. Começa lá, ó. Começa pela letra A, pela letra B. E assim, tenha atenção às abreviações que vêm depois da palavra. Se você não souber, calma, não se desespere. A gente vai aprender as abreviações aos poucos, tudo bem? Beleza? Agora a gente vai partir para outra aula, que é a aula de ortografia, do R e RR. Vamos lá? Então, gente, tem um conteúdo no livro de vocês de português que fala sobre R no início da palavra, fala sobre R entre vogais e também fala sobre o RR. Hoje eu vou falar sobre o R ou o RR, porque assim, eu vou dar algumas dicas de como vocês vão usar e qual é o momento que vocês vão usar essas duas letras, né, na palavra. Vamos lá? Olha essa dica aí que eu escrevi. Seria a dica número 1, é sobre a letra R. Se usa entre vogal e consoante. Então, olha aqui a palavra honra. Olha o R aqui. O N é uma consoante e o A que vem depois é uma vogal. Então, o R ele fica entre tanto ou vogal ou consoante ou vogal. A ordem não muda nada, tá? Então, o R ele fica entre uma vogal ou entre uma consoante, tudo bem? Olha a outra palavra que eu coloquei aqui. Corte. Corte. O R está entre uma vogal e entre uma consoante. Olha aqui, honra, eu coloquei uma palavra que a consoante vinha antes e a vogal vinha depois. Agora, em corte, eu coloquei a vogal que vinha antes e a consoante que vinha depois, tá? Então, R vocês vão sempre usar quando tiver entre uma vogal ou uma consoante. Ou também o R vocês usam no início da palavra, tá? Próximo aqui, ó. Atenção sobre o RR. Não sei se vocês lembram, mas o RR ele é um dígrafo, tá? Então, olha lá. Atenção. RR não pode ficar no começo e nem no início da palavra, tá, gente? Então, ó. Não, aqui, deixa eu só fazer uma correção, gente. Aqui o slide está errado, eu vou corrigir depois. O RR ele não pode ficar no começo e nem no final. Não é início, tá? Aqui é no final. Quando eu for mandar para vocês, eu vou até corrigir isso daqui. Vamos ler a dica aqui. R só se usa entre vogais. Então, olha a diferença. O R a gente usava entre vogais e consoantes. O RR não, a gente só usa entre vogais. Olha os dois exemplos que eu coloquei aqui. Corrida, ó. Entre o O, que é vogal, entre o I, que é vogal. Barra, entre o A, que é vogal, e entre o A, que é vogal. Tudo bem? Espero que vocês tenham compreendido um pouco. Eu passei algumas atividades sobre o dicionário, tá? E sobre o uso do R também. E com relação a esse errinho aqui, ó. RR não pode ficar no começo, tá certo. E também não pode ficar no final, não é início, tá? Aqui é final, tudo bem? Eu vou corrigir esse slide e mando para vocês. Beijão, tchau, tchau.